Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, que no caderno azul foi a questão de número 129. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando sobre tomar choque elétrico numa cerca elétrica, cuja DDP é de aproximadamente 10.000 volts, o que é uma tensão muito elevada, certo? E que o nosso corpo suporta uma corrente de até 0,01 ampere. Ou seja, para uma corrente ser letal, para que um choque seja letal, ela tem que superar esse valor de 0,01 ampere. E o nosso corpo tem uma resistência de aproximadamente 1.000 ohms. Ele fala que é da ordem de 1.000 ohms. Isso varia com certeza com o tamanho do corpo, com a sua estrutura física, se você está com roupas, se seu corpo está seco ou seu corpo está molhado, mas vamos assumir ali 1.000 ohms como sendo uma resistência média. Neste caso, a pergunta da questão é: qual deve ser a resistência interna dessa cerca para que a corrente não seja letal? Ou seja, a própria cerca ela é formada por fios, ela tem uma estrutura própria. E todo o corpo tem resistência. Então, a resistência da própria cerca foi chamada aqui de resistência interna. Você tem, então, uma resistência equivalente do circuito, que vai ser a resistência da cerca com a resistência do seu corpo. Até porque, se a cerca não tivesse resistência, vamos pensar ali que ela fosse ideal, resistência nula, com certeza esse choque seria letal. Vamos aplicar aqui na primeira lei de Ohm, que é o que a gente sempre usa para relacionar DDP, corrente e resistência, A equação mais importante, com certeza, de eletrodinâmica é essa daqui. E vamos pensar, então, primeiramente, que não tem resistência para a cerca. Olha só o que acaba acontecendo. A corrente é igual a DDP sobre a resistência. Se eu pegar só a resistência do corpo, vai ficar 10.000 volts dividido pela resistência de 1.000 ohms, o que nos dá uma corrente de 10 amperes, uma corrente altíssima, muito elevada, que certamente produz um choque letal. Então, a ideia é quanto que tem que ter a própria cerca para que isso não aconteça. Eu vou repetir o cálculo, só que invertendo um pouco a ordem, Eu vou dizer que a corrente tem que ser aquela que é quase letal, 0,01. Vamos pensar ali numa situação limite, um choque muito intenso, mas que ainda não é letal, ok? A DDP de 10.000 volts. E o que eu vou calcular, então, é a resistência equivalente, A resistência equivalente vai ser nada mais nada menos que a soma da resistência da cerca com o seu corpo. Claro que a associação tem que ser em série. A corrente ela vem pela cerca e depois de passar pela cerca ela passa pelo seu corpo. Como é uma coisa e depois a outra, recebendo a mesma corrente, a gente soma a resistência desses dois corpos. Então vai ficar a resistência da cerca. Vou escrever assim, cerca mais os 1.000 ohms, que é a resistência do seu próprio corpo. Pronto, agora é só matemática, é só fazer essa continha. Vou fazer um produto cruzado, vou passar aqui essas resistências para o lado esquerdo. Resistência da cerca mais 1.000, que é igual a 10.000 sobre 0,01. E esse resultado vai ficar esquisitíssimo, porque 10.000 sobre 0,01, só você multiplicar por 100 em cima e embaixo, acrescenta 2 zeros, vai dar 1 milhão. E na hora que o 1.000 passar subtraindo, 1 milhão menos 1.000, caramba, isso vai ficar muito próximo ainda de 1 milhão, 1 milhão menos 1.000 vai dar 999 mil. Então, só a cerca, por conta própria, só a estrutura da cerca, tem que ter 999.000 ohms, o que é uma resistência elevadíssima, para que, somado com os 1.000 ohms do seu corpo, resulte numa resistência total de 1 milhão de ohms. Esse valor é tão próximo de 1 milhão que eu vou assumir, vou aproximar aqui, dizendo que a cerca tem aproximadamente 1 milhão de ohms. Até porque, olha só o pronunciado, ele diz tudo ali que é da ordem de, da ordem de. Até mesmo nas alternativas, ele fala aproximadamente, da ordem de 10 vezes maior. Então, a gente tem que fazer essa aproximação para chegar ali numa resposta mais coerente.
Agora é só você ver de cabeça quanto que 1 milhão, ou seja, quanto que a resistência da cerca é maior que 1000, que seria a resistência do nosso corpo, né? Então, 1 milhão em relação a 1000 é 1000 vezes maior, né? Você tem que pegar 1000, multiplicar por 1000 para chegar em 1 milhão. Seria 999 mil, só que é praticamente 1000 vezes o valor de 1000. Prontinho, temos nosso gabarito. O que mais se aproxima é a letra C. Tem que ser milhares de vezes maior. Poderia ter colocado ali 1000 vezes maior, né? Só para a gente ter certeza, mas de todas as alternativas é a única que realmente está mais próxima. E aí, questãozinha bem de boa, só aplicação direta da primeira lei de Ohm. Fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Então deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais também para mais conteúdos desse tipo. E se quiser um curso de física completo, começando do zero e voltado 100% para a prova do Enem, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.